Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso resumão da semana, né? Uma semana muito agitada na política, na Assembleia Legislativa sobretudo, com essa questão dos servidores e muitos outros temas importantes que nós tivemos aí ao longo desses últimos dias e vamos trazer para você que não pôde acompanhar a semana para saber tudo que aconteceu ou quem acompanhou e quer rever. Vamos rever tudo aqui, vamos falar dos principais temas da política do Tocantins desses últimos 7 dias. Vamos lá, vamos comigo, vamos relembrar tudo que aconteceu. Bom, o primeiro tema interessante que chamou a atenção foi a decisão da prefeita Cíntia Ribeiro de Palmas, que enviou para a Câmara uma medida em que ela transfere a administração das feiras da capital para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também extingue a tal da subprefeitura da região sul de Palmas, né? Essa subprefeitura ela foi criada lá para a região sul, o primeiro ocupante, o primeiro subprefeito foi criado pelo ex-prefeito Carlos Amasta e o primeiro subprefeito foi o ex-vereador João Campos. Ficou pouco tempo ali, uns 2, 3 meses, eu acredito, nesse cargo e depois foi substituído pelo Adir Gentil, né, que era o homem forte do Amasta, que tinha projetos para ser candidato a deputado federal, acabou sendo, depois viu que não tinha condições de viabilizar seu nome, acabou desistindo para tentar focar na candidatura do Tiago Andrino, né, que também é candidato a deputado federal o ano passado, mas não deu para os dois. O Andrino, inclusive, teve uma votação mais de 40% menor do que obteve em 2014, quando tentou pela primeira vez. Então, essa subprefeitura, inclusive, ela sempre foi acusada pelos adversários do Amasta de ser utilizada realmente para fins eleitoreiros, né? E agora a prefeita acabou com essa história, acabou com a subprefeitura da região sul. No caso da transferência das feiras para desenvolvimento econômico, tirou da agricultura, né, da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural e jogou no desenvolvimento econômico, porque a Cíntia entende que essa secretaria ela tem mais a ver com o desenvolvimento econômico mesmo, ou seja, é o incentivo à circulação de dinheiro no comércio de Palmas. Então faria mais sentido, segundo ela, que ficasse na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E falar no ex-prefeito Carlos Amasta, ele mais uma vez gerou polêmica ao subir no trio elétrico das polícias civis, né, que tiveram um protesto na terça-feira contra aquele pacote do governo que envolvia vários projetos em relação à categoria e discursou, foi bastante criticado aí os sindicatos por ter permitido isso, os sindicatos defenderam, disse que liberaram o microfone para quem quisesse falar e o ex-prefeito chegou lá e quis falar e falou, né, criticou o governo, aquela coisa toda e tal, mas assim, eu disse inclusive no Politicando durante a semana, né, que foi um erro dos sindicatos da polícia de terem permitido que um adversário, um franco adversário do governo do estado subisse, politizando um evento que é um protesto, um movimento que é trabalhista, essencialmente trabalhista, legitimamente trabalhista, então acaba sendo contaminado por interesses políticos partidários eleitorais, né? Então isso não ajuda, não contribui com o movimento. O líder do PSDB na Câmara dos Deputados, o deputado de São Paulo, Carlos Sampaio, garantiu à prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro, que não há possibilidade de ela estar fora dos projetos do PSDB nacional nas eleições municipais do ano que vem. O que ele quis dizer com isso? Que a Cíntia com certeza será candidata a prefeita do PSDB aqui em Palmas, lógico, claro, caso ela queira, né? Então, isso aí, eu até escrevi um bom dia durante a semana, você pode procurar aí no CT, em que eu analiso essa situação e falo que realmente ele não fez um discurso
para consolar Cíntia, nada nesse sentido, mas na verdade é um discurso pragmático, porque o PSDB vive seu pior momento de baixa no Brasil, em toda a sua história. Começou em 1988, se desgarrando do MDB lá atrás, quando o MDB já saiu da redemocratização, com a grande força do processo de luta pela redemocratização do Brasil, e se inchou com tudo quanto é oportunista do Brasil, que queria, primeiro, se livrar da pecha de se aliar à ditadura. Muitos originários da Arena, né, o partido da ditadura, e também, logicamente, surfar na onda da popularidade do MDB. Com isso, o MDB se descaracterizou, virou um partido que nós vivemos e que assistimos até hoje o reflexo disso, e aí deu no que deu. E o PSDB então surgiu como uma grande novidade, grandes nomes formidáveis: Franco Montoro, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, enfim, Paulo Renato, Souza e tantos grandes nomes da política nacional, que depois foram, inclusive, vários deles fundamentais na maior conquista do povo brasileiro, que foi a estabilização da moeda com o Plano Real em 1994, no governo Itamar Franco, e depois dois governos do Fernando Henrique, enfim. Só que depois os grandes líderes deles, tragados pela corrupção que atingiu o PT e o MDB, foi o caso do Aécio Neves e tal, e isso aí ele jogou o PSDB hoje como coadjuvante da história do Brasil. Essa é a grande realidade. Então, o PSDB não tem condições de abrir mão de uma prefeita de capital. Isso aí é um absurdo total, não tem esse luxo, né? Então, realmente é nesse sentido que foi o discurso do Carlos Sampaio. Bom, a PEC do orçamento impositivo, que foi aprovada essa semana pela Câmara dos Deputados, ela que obriga o pagamento das emendas dos deputados. O deputado colocou a emenda, ela tem que ser paga. Isso aí teve como relator, essa PEC teve como relator um deputado tocantinense, Carlos Gaguin, né? Que na verdade essa PEC, ele foi relator dessa PEC em 2015. Só que essa PEC ficou lá, os governos não queriam, o governo Temer não achou bom, logicamente, que você dá um poder aos deputados de interferirem diretamente no orçamento da União, e aí, logicamente, foi arquivado. Agora veio na esteira dessa briga com o governo Bolsonaro, né, e Congresso, governo Bolsonaro, e de repente retiraram isso aí da gaveta, meteram num dia, foi feito já votação na Câmara e já seguiu para o Senado, e tem uma possibilidade de ser aprovado já semana que vem. Olha, vocês sabem já da minha opinião sobre emendas. Emendas é um câncer da política. Um dos cânceres da política é a tal da emenda parlamentar. Tinha que acabar com a emenda parlamentar. Eu acho um horror. Eu acho uma forma abre tudo quanto é guarda para corrupção, cooptação de todas as formas, mesmo essa questão de impositividade, para aliviar um pouco, mas não é lá essas coisas também. E por outro lado, é uma forma de você fazer campanha pré-eleitoral com dinheiro do contribuinte, faz refém os prefeitos e depois acaba sendo uma forma de concorrência desleal com aqueles que não têm recurso de emenda durante um processo eleitoral. E aí você diminui a possibilidade de renovação da política. Lógico, você tem lá um deputado que torna refém prefeito, que é o maior cabo eleitoral dos deputados. Numa campanha eleitoral, esse prefeito é obrigado a trabalhar para esse deputado, conquista muitos votos e, além de tudo, fecha as possibilidades de que novos nomes cheguem lá e concorram em pé de igualdade. Quer dizer, no momento que nós precisamos colocar as concorrências eleitorais em pé de igualdade para possibilitar a renovação política, você tem esse monstrengo dessas emendas impositivas surgindo como uma forma de cooptação de lideranças e, enfim, sufocando qualquer possibilidade de oxigenação. Mas, de toda forma, foi aprovado. O Gaguin disse que vai chegar com essa medida cerca de 340 milhões por ano aqui para o Tocantins, então tem que ter um lado positivo, né? Mas eu, sinceramente, desculpa,
como um defensor da democracia, do espírito republicano, eu acho isso uma indecência, essa tal de emenda parlamentar. E isso vale para tudo. Assembleia Legislativa, nós assistimos aí a novela aí de Assembleia com Marcelo Miranda, um jogo nojento de chantagens, etc, etc. E agora a própria Câmara de Palmas também colocou isso. Então, enfim, isso é um câncer que está em metástase já e logo vai ser, enfim. Não é o papel. Desfoca, é uma das críticas importantes, desfoca o papel do legislador. O papel do legislativo é fazer leis e fiscalizar o executivo. Não tem que se meter em orçamento. Eu acho que isso aí você desvirtua ainda mais o papel do legislativo, correto? Bom, a senadora Cátia Abreu questionou essa licitação da Ferrovia Norte-Sul entre Porto Nacional e Estrela do Oeste, né? São 1.537 quilômetros e que foi vendido aí por 2 bilhões 719 milhões de reais, né? A senadora Cátia Abreu questiona o tal do direito de passagem. O que é esse direito de passagem? É a possibilidade de outras empresas usar a malha ferroviária da concessionária ganhadora da licitação para fazer transporte, né? Ela acha que tinha que ter um volume muito maior, diz que, segundo ela, é ridículo. Escreveu um artigo na Folha de São Paulo falando que é ridículo a quantidade de peso previsto. Numa concessão de 30 anos, esse direito de passagem, segundo ela, só é previsto para 5 anos só. Então ela questiona esse aspecto da licitação. O ministro Tarcísio Freitas, ministro da Infraestrutura, que foi o condutor desse processo de leilão, ele defendeu que não. Ele disse que a questão do direito de passagem se resolve com oferta de ferrovia e a oferta de ferrovia está aumentando e com isso vai aumentar também esse direito de passagem. Segundo ele, esse direito de passagem também é de interesse da própria concessionária, porque ajuda aí nos custos de manutenção da ferrovia. Uma briga aí técnica que nós vamos ver aí se depois vai se realizar na prática, né? Tem ação judicial, a senadora entrou com ação na justiça, vamos ver, enfim, como que vai ficar essa situação. O governador Mauro Carlessi foi à Assembleia essa semana apagar incêndio na base, a base muito indecisa, né, sobre aqueles projetos polêmicos envolvendo a MP do congelamento dos servidores, projetos da Polícia Civil, e ele viu que a base estava meio assim, voto não voto, cedo não cedo, e ele foi lá, reuniu os deputados da base e falou da situação do Estado, que está reenquadrando o Estado, enfim, está melhorando a situação do Estado. No entanto, queria que aprovasse sim as medidas, aceitou que a MP do congelamento reduzisse de 30 meses para 24 meses, mas não refluiu no caso da Polícia Civil, manteve todos os projetos, pediu para que aprovasse os projetos da Polícia Civil, lembrando que a questão do estatuto, do estatuto da Polícia Judiciária, polêmica, né, que prevê até antecipação de operações para chefe de órgãos, enfim, para a cúpula da Polícia Civil, a questão da crítica que delegados fazem ao governo e políticas de governo e autoridades nas redes sociais, proíbe esse tipo de coisa, então deu muita polêmica. A Assembleia foi e aprovou mesmo, o governador mostrou muita força, como eu sempre tenho dito aqui, faz muitos anos que não tinha um governador com a liderança tão ampla dentro da Assembleia, com a base tão ampla dentro da Assembleia, e o Carlessi mais uma vez mostrou que tem, e foi aprovado do jeito que ele pediu mesmo, e mais, né? Os delegados, os deputados estão muito insatisfeitos com a Polícia Civil e acabou aprovando aquela questão da inamobilidade, né? Inamobilidade dos delegados, ou seja, se o delegado não podia ser transferido contra a vontade deles por decisão de governo. Eles retiraram isso da Constituição, que era algo que o próprio Ministério Público Federal estava questionando numa ação direta de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Eles retiraram isso da Constituição Estadual e agora um delegado pode ser transferido aí por uma decisão de governo. Quer dizer, se um líder não gostou lá de uma postura, um delegado reclama que o governo quer atender esse líder, transfere o delegado. Então, assim, na verdade, na prática, é isso que aconteceu. Bom,
A pauta da Câmara de Palmas continua trancada, ela não foi estrancada essa semana a pedido da prefeita Cíntia Ribeiro, já que a líder, a Laudeci Coimbra, viajou para Portugal. Alguns vereadores entenderam que eu critiquei, não foi uma crítica, foi uma informação, apenas isso. Até porque não tem matérias expressivas, importantíssimas, para serem votadas com urgência dentro da Câmara. Então, assim, é uma viagem, e outra, não foi uma crítica de jeito nenhum, a viagem da Laudeci, ela tem direito de fazer a viagem dela. Foi simplesmente uma informação que não foi destrancada, porque a prefeita pediu para os deputados, para os vereadores aguardarem a volta da líder, e ela deve voltar semana que vem. Nos bastidores eu fiquei sabendo que tem outras coisas, porque, por exemplo, tem nesses vetos que precisam ser votados para liberar a pauta. Alguns vereadores pediram para o governo municipal conversar com o autor os autores dessas leis para que esse veto, a derrubada desses vetos, a manutenção desses vetos não seja algo que fira o ego aí de vereadores. Então chamar cada vereador, conversar, olha, vamos manter esse veto aqui por isso, para não ter confusão. Foi mais nesse sentido. A CPI do Preve Palmas esteve com a Justiça pedindo orientação sobre como ouvir os foragidos, os fugitivos que não querem depor, estão fugindo, e aí foi recomendado que se coloque um oficial de justiça. Para isso será preciso um convênio da Prefeitura com o Tribunal de Justiça, porque obviamente a Câmara não tem oficial de justiça, para que esses fujões sejam intimados, e aí eles vão ter que depor, não tem como fugir, porque senão aí vai ter condução coercitiva, vai ser, ou seja, abaixo de vara que eles vão lá para a Câmara para conversar sobre a CPI. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, rejeitou os recursos do ex-governador Marcelo Miranda e da ex-vice-governadora e hoje deputada estadual Cláudia Leles contra o acórdão da cassação deles pelo Tribunal Superior Eleitoral no ano passado e fim de novela. Esperamos que essa novela acabe de vez, né? Não temos que voltar essa página. O PSB quer discutir a posição contraditória entre o seu presidente, Carlos Amasta, e o seu deputado estadual, Ricardo Aires, na questão da Polícia Civil. Como dissemos agora há pouco, enquanto o Amasta foi para o trio elétrico discursar a favor da Polícia Civil, o Ricardo Aires é apontado como um dos líderes do pelotão de choque que aprovou as medidas contra a Polícia Civil, e os filiados agora querem um entendimento entre os dois, quer saber, precisa ter uma conversa só. E o Carlos Amasta prometeu que vai chamar uma reunião urgente para discutir essa questão. O CISEP e os sindicatos estão acusando os deputados de ter dado um golpe no servidor, porque a questão do interstício, né, sobre a evolução funcional, que não deveria ser atingido pelo congelamento de 24 meses no acordo nas comissões, principalmente de Defesa do Consumidor e Finanças. Acabou que no primeiro turno votou como foi acordado e no segundo turno da votação eles descumpriram o acordo, derrubaram a emenda do deputado estadual Eduardo Siqueira Campos e aprovaram contra tudo que foi acordado com os servidores. O deputado Newton Franco, por exemplo, reclamou, desabafou e votou contra essa quebra de acordo, ele, o Helenil, Wanda Monteiro, mas, como eu disse, a força do governo na Assembleia é muito grande e foi aprovado expressivamente aí essa quebra de acordo. O senador Eduardo Gomes quer incluir a região sudeste do Tocantins na região de semiárido brasileiro. São 25 municípios da região sudeste que sofrem muito com a seca, castigado com a seca, e se for incluído na região semiárida brasileira, ela vai receber recursos extras para poder combater a seca. Então, esse é um pedido, inclusive, da Associação Tocantinense dos Municípios, muito importante essa medida. Bom, nessa sexta-feira teve a primeira reunião do secretariado depois da aprovação do orçamento, interessante, foi aprovado o orçamento, enfim, que era para ter sido aprovado em dezembro, foi aprovado agora, mas foi aprovado o orçamento, foi aprovada a estrutura administrativa, então o governador mandou um recado claro, não tem mais enrolação, não tem mais desculpa, ele quer que se apresenta projetos, metas e depois resultados, e diz que vai cobrar resultado do pessoal. E por fim, o ex-governador Marcelo Miranda, ele fez uma reunião, participou de um encontro da executiva
estadual do MDB lá com os diretórios municipais de natividade de região ali, né? E ele diz que quer fortalecer o partido e ficou muito claro, está cada dia mais claro que o Marcelo deve ser realmente o candidato único e deve ser eleito no dia 15 de maio para presidir o MDB, né? Agora é MDB do Tocantins. Pessoal, é isso, ficou um pouco mais longo porque essa semana foi muito agitada, com muita coisa. Espero que tenham gostado. Convido você, importantíssimo, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as atualizações e curta esse vídeo se você gostou. Um abraço a todos, bom domingo!